1 Reis, capítulo 19. Aleluias. Você da live está me ouvindo bem? Aleluia, Senhor. Quem for achando pode se colocar de pé. Coloca sobre as plantas dos nossos pés. Amém? 1 Reis 19, versículo 13. 1 Reis 19, 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada e eu fiquei só, e buscam a minha vida, para que possam tirar. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em seu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi, adiante dele, e estava com uma 10ª. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Amém? Quantos pode glorificar a Deus? Quando nós vamos estudar um pouco sobre a história do profeta Elias, nós vamos conhecer um pouco sobre ele. A Bíblia começa dizendo que ele era um tisbita de Tisba. Era um profeta que ele se tornou bastante conhecido porque o Senhor usou poderosamente. Nós podemos observar que na história desse profeta, a Bíblia nos relata que ele foi um profeta que ele teve altos e baixos. Que assim como eu, como você, ele teve suas boas fases e suas fases ruins. Mas em todas as suas fases o Senhor esteve presente. Primeiro nós vamos conhecendo um pouco do chamado de Elias. Elias era conhecido por suas vestimentas, assim como João Batista também. Então aquelas vestimentas que ele tinha, aquelas vestimentas longas, as pessoas ao ver Elias de longe, já sabia, ali vai Elias. Então ele só não era um profeta que quando abria sua boca as coisas aconteciam. Ele era um profeta que era reconhecido também por onde ele passava. Uma coisa que a gente já começa a aprender aqui, a importância da identidade. Quando Elias é reconhecido, nós podemos observar que na vida de um cristão é importante ele ser reconhecido. É importante que um cristão, através da sua conduta, do seu comportamento, dos ambientes, ele seja reconhecido. Existe uma igreja
que todos nós já conhecemos. Essa igreja, assim como as outras, ela tem seus pontos positivos e negativos, assim como a nossa e qualquer outra. Um ponto interessante que eu vejo nessa igreja é que ela tem uma identidade visual. Então, quando você vê os membros dessa igreja, você automaticamente já imagina que ela pode ser de lá. Eu nem vou falar o nome da igreja, mas quando você vê, por exemplo, uma irmã com cabelão bem grande, com vestido longo, quando você vê o irmão todo no terno e levando um instrumento no braço, de orquestra, você já sabe de que igreja ele é. É da congregação. O coração só Deus conhece, mas você vê que tem uma identidade. Eu já vi pessoas dessa igreja, mulheres, fazendo caminhada de saia, pedalando de saia. É uma identidade deles, é uma coisa da doutrina deles, e que ninguém pode tirar. Se eles estão à vontade assim, tudo bem. Então eles são reconhecidos pelas vestimentas também. Eu acredito que Deus, Ele quer que nós sejamos reconhecidos. Deus quer que você seja reconhecido, irmão, como servo dele. Quando você passa com a Bíblia debaixo do braço, quando você vai com sua roupa de cristão, quando você tem uma fala que não é uma fala de palavrão, não é uma fala de ofensa, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse cara é crente. Uma certa feita, eu estava afastado, mas o meu pai me ensinou a ir para a igreja desde pequeno. Minha mãe, o meu pai levou a gente para a igreja, levou a minha mãe, e ele também se afastou por um tempo, e hoje nós estamos aí insistindo. Eu creio que ele vai se firmar mais e mais, mas ele nunca quis que nós nos afastássemos, porque esse era o caminho da salvação. E ali eu nasci em um ambiente cristão, eu aprendi condutas, doutrina cristã. E mesmo eu desviado, uma vez eu estava lavando um carro, e esse carro era da empresa que eu estava trabalhando. Eu trabalhei na Dires, eu acredito que você já ouviu falar, a antiga Sucan. A 30ª Dires eu trabalhei como agente borrifando veneno na zona rural. Chegou o dia de lavar o carro que a gente trabalhava. Quando a gente foi lavar esse carro, era na saída de Guanabi, onde tem uma lagoa do lado direito para quem chega e do lado esquerdo para quem sai. É uma lagoa ali onde todo mundo lava carro aqui, ó, indo para Monte Alto, perto do motel João de Barro, se eu não me engano. E aí eu estava lavando o carro e era lajedo. Eu escorreguei. Quando eu escorreguei, eu fui para dentro da água suja, porque a água lá é imunda. Mas eu soltei um palavrão que meu colega do mundo, ele tinha uma banda. Ele olhou para mim e sorriu e falou: xinga de novo, que eu nunca vi você xingando. Naquele momento o meu semblante caiu. Eu esmureci na hora, porque o meu testemunho era de uma pessoa que não falava palavrão. Quando eu tropecei, era como se ele já estivesse esperando. E aí eu falei: isso não faz parte da minha natureza. Caí, mas eu levanto e não falo mais. E o inimigo, ele é dessa forma. Ele espera a sua queda, um escorregão, para ver a atitude que você vai tomar. E quando você cair, que você escorregar, ele vai se levantar e vai dizer: eu sabia. Uma hora você cairia, uma hora você tropeçaria. Cai mais, tropeça mais. Ele poderia virar para mim, meu amigo, e dizer: não fale isso mais não, que você não tem esse costume. Mas ele falou: fala mais, fala de novo. Ele não era espiritual, então ele não sabia, mas o inimigo estava o incentivando a me incentivar. Mas o Espírito do Senhor veio sobre mim e falou que não era aquela minha conduta. Eu creio que quem está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está vindo sobre você. Está vindo sobre mim, eu sinto ele aqui, o meu corpo se arrepia, para dizer assim:
Caiu, levanta. Porque o inimigo quer ver você no chão. Mas hoje Deus te levanta. Você pode ter escorregado. Hoje Jesus te levanta. Jesus me levanta. Jesus levanta você da live. Você será reconhecido como um servo de Deus. Não como alguém que caiu, mas como alguém que o Senhor levantou. Elias era reconhecido pela sua vestimenta, pela sua comunhão com Deus. Elias era um profeta de um nível tão alto, que poucas pessoas na Bíblia foi usado como Elias. Elias foi usado para que através da vida dele, uma viúva fosse abençoada. Elias chega na porta de uma cidade. Tem uma viúva. E essa viúva está colhendo gravetos, lenha para fazer um fogo, preparar um pequeno bolo com um pouco de azeite e farinha. Essa mulher colocou no seu coração que ela faria um bolo, dividiria para ela, para seu filho e depois morreria. Porque não tinha mais o que comer, Fernando. Acabou. Mas Elias chega, vira para ela e fala assim: faça para mim. E aí ele fala, ela não entende porque ela tem um filho, chega um estranho e ele diz: faz para mim, depois você come. Mas ela, por que eu vou fazer isso? Porque ele diz: assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija faltará. E ela leva ele para casa, prepara o bolo, ele come, se alimenta, então começa a jorrar farinha, começa a jorrar azeite das vasilhas e se cumpre aquilo que o profeta do Senhor profetizou. Quero te dizer nesta noite, na direção do Espírito Santo, se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, a tua palavra que sair da tua boca, na direção do Senhor, vai se concretizar. Você vai profetizar sobre uma enfermidade, a pessoa será curada. Você vai profetizar sobre um negócio, ele não fechará. Nós vamos nessa noite profetizar sobre essa igreja e ela vai multiplicar as ovelhas. Eu quero convidar cada um que está aqui hoje a fazer um ato de fé comigo. Levante as suas mãos para o céu. Você que está na live também faça esse ato de fé. Em nome de Jesus, esse lugar ficará pequeno para tantas almas que o Senhor vai salvar. Eu serei um agente que o Senhor levantará para que as almas sejam tragas ao Senhor. Em nome de Jesus, nós decretamos. Em nome de Jesus, nós profetizamos. Hoje está vazio, mas aqui ficará pequeno para o mover de Deus sobre essa cidade. Elias era um homem que ele profetizava e acontecia. E naquele reino havia um rei que se chamava Acabe. Esse rei, por um certo tempo, ele andou na presença do Senhor. Mas aí ele conhece Jezabel, que fazia parte de um outro povo que cultuava a um deus pagão. E o deus Baal que ela cultuava, o deus Azera também que ela cultuava, ela tinha seus profetas que ela mantinha financeiramente. Era cerca de mais de 800 profetas. Cerca de 400 de Baal, cerca de 400 de Azera. Ela se envolve com Acabe e Acabe começa a sair da vontade de Deus. Quando Acabe sai da vontade de Deus, Deus levanta Elias para que Elias vá até Acabe para ter uma conversa com Acabe, para que ele corrigisse seus passos perante o Senhor, para que ele andasse na posição. Só que Acabe estava cego. Uma pessoa cega é difícil. É necessário que o Senhor vá um pouco mais fundo para que a pessoa volte a enxergar espiritualmente.
Ele estava tão apaixonado por ela que ele estava cego. Mas aí o profeta Elias se levanta para que ele se corrigisse. Mas ele não dava muita atenção ao profeta, era um rei rico. Você olhava para o profeta, você não dava nada. Um profeta pobre, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não importa como você se apresenta, está bem vestido ou não, de grife ou não. Se o Jesus for sobre a sua vida, o Espírito Santo for sobre a sua vida, o Senhor vai te usar para calar reis, para calar juízes, para calar autoridade, porque o Senhor está no seu trono. E quando Deus está no trono, Ele reina. E se você serve a um Deus que reina, através da sua vida, Deus vai fazer milagres. Deus vai levar pessoas aqui, vai levar Charles, vai levar Fernando, vai levar a mim, vai levar os irmãos. Você na live também se crê, diante de autoridades, de pessoas que estão além da sua imaginação. Mas Deus vai te usar na frente dessas pessoas. Eles verão que Deus é sobre a sua vida. E ali ele fala: olha, perante a minha palavra, vive o Senhor, que não choverá durante cerca de 3 anos nessa terra. Ele estava em Samaria. E a Bíblia nos relata que nessa parte que ele profetiza, aquilo iria se cumprir cerca de 3 anos. Mas ali nós vemos que de uma certa forma houve um equívoco. Ele só deveria conversar, mas ali ele fala: durante a minha palavra não vai chover. Aqui nós não vemos uma direção exatamente de Deus para que ele profetize que não chova. Então aqui de uma certa forma ele falou e Deus honrou. Porque quando você está na posição, quando você está no caminho certo, você fala também, Deus te honra. Algumas coisas que nós iremos fazer, Deus nos honrará, nem tanto porque Ele mandou, mas porque nós cremos e acreditamos que Ele é na nossa vida. Então pode começar a decretar sobre a sua vida hoje, que o Senhor fará coisas grandiosas. Ele fala: segundo a minha palavra não vai chover, durante cerca de 3 anos. E assim foi. Só que até ele sofreu com isso. Porque quando parou de chover, secou-se os rios, secou-se as enchentes. E a Bíblia nos relata que Deus fala com ele: fuja para o ribeiro de Querite. Naquele ribeiro eu vou mandar corvos te alimentar, vai levar carne e sustento para você. Ele vai para o ribeiro e ali ele é alimentado, a água, alimentado a carne, porque Deus providenciou para ele. Naquele momento ele estava escondido, naquele momento ele estava ali afoito, mas a gente vê que Deus não o abandonou. Eu quero te dizer que vai ter momentos na sua vida que vai ser de escassez, que vai ser de dificuldade, que realmente você vai olhar até mesmo para a sua carteira, para a sua despensa, e vai ver algo pouco, algo reduzido. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite, o Deus que mandou corvos, o Deus que mandou providência para Elias, é o Deus que não vai deixar você perecer, é o Deus que não vai deixar faltar providência. Da mesma forma que Deus permite a luta, a peleja, a perseguição, a batalha, Ele dá o livramento. Deus permitiu que Noé fosse ali para o dilúvio, mas no dilúvio ele estava na arca. Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto, mas no deserto teve maná, no deserto teve também providência, teve água. Deus não deixou faltar. Eu quero que você entenda nessa noite, por maior que seja a sua dificuldade, eu prego sobre um Deus grande, sobre um Deus que multiplica o azeite, multiplica a farinha. O Deus que multiplica o milagre está neste lugar para multiplicar sobre a vida de cada um que está aqui hoje das suas providências. Talvez o Senhor hoje separou esse dia para quem entrasse aqui hoje e fosse edificado, para quem encarasse a chuva, o tempo, entrasse aqui, Deus iria olhar e falava: você foi fiel, você se esforçou, e daqui hoje você não sai de mãos vazias.
Em nome de Jesus, cada um de nós iremos ser cheio da presença, cheio da bênção, e cada pessoa que está nessa live receberá a porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. E ali Deus mostra para ele que é com ele. Deus traz a providência, Deus guarda ele. Mas o filho daquela viúva que o recebeu em casa morre. Mas ele estava ali. E ele ora e a criança ressuscita. Aqui nós vemos mais um milagre. Nós já começamos a entender um pouco do chamado de Elias. Elias tinha uma aparência de cristão. Elias tinha uma conduta de crente. Elias, ele falava e acontecia porque Deus era na vida dele. Elias também profetizou na vida daqueles que tinham pouco e aconteceu. E até morto ressuscitou. Era um grande chamado. Era uma obra muito grande. E ele estava ali vivendo um momento difícil. Porque ele estava fugindo de Acabe e de Jezabel. Porque quando a seca se estendeu, faltou água para os animais, faltou alimento. E eles botaram a culpa em Elias. Mataremos Elias. Acabaremos com sua vida. Então Elias ficou andando para lá e para cá. Mas o Senhor estava o guardando para um grande momento. A Bíblia nos relata, vai nos dizer, que Elias vai de encontro a Acabe. E a Bíblia nos mostra que Elias encontra com o servo de Acabe antes de encontrar com Acabe. Marca um encontro. E de longe Elias naquele encontro com Acabe fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, Acabe. Você está me perseguindo, você quer tirar minha vida. Porque eu sirvo um Deus grande e você acha que os seus deuses são Deus verdadeiro. Mas vamos fazer o seguinte: vamos até o monte Horebe. E naquele monte nós iremos fazer o seguinte: quando nós subirmos naquele monte, nós vamos clamar ao Deus dos céus. Você vai clamar ao seu Deus, e eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder será um Deus verdadeiro. Acabe, leve todos os seus profetas, eu vou sozinho. E a Bíblia nos diz que ele marca um encontro naquele monte. E quando ele vai para aquele monte, meus amados, a Bíblia nos relata que estavam os profetas de Azera e os profetas de Baal. O combinado era o seguinte: a gente pega 2 animais, a gente corta no meio, bota sobre o altar e a gente começa a orar. O Deus que responder será um Deus verdadeiro. E ele falou: vai vocês à frente. A Bíblia nos diz que eles começam a fazer aquele culto. Desde cedo, de manhã até meio-dia, eles começam a orar, começam a clamar, mas Baal não se manifesta. Eles clamam e Baal não se manifesta. A Bíblia nos relata que quando ele observa aqueles profetas clamando, Elias fala assim: ei, clama mais alto. Clama mais alto porque talvez seu Deus está dormindo. Então eles começam a se cortar com faca, começam a gritar, e eles vão se retalhando, cortando, porque para eles tinham que fazer algo que tinha que chamar a atenção do Deus dele. Baal precisava despertar, Baal precisava queimar aquele sacrifício em cima do altar, mas Baal não se manifesta. Aqui nós podemos observar que por mais que Baal não se manifesta, aqui se cumpre um versículo que seria dito lá dentro: os filhos da trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. O que a gente aprende com isso? Que por mais que ele não se manifestou, por mais que Baal não se manifestou, não apareceu, não queimou o sacrifício, a gente começa a observar que eles eram devotos. Eles eram devotos. Eles estavam dispostos a cortar seu corpo, a fazer jejuns grandes por Baal. Agora a gente traz para a igreja contemporânea, para a igreja do dia atual.
Uma chuva dessa iria impedir eles? Não. Vamos ser sinceros. Uma chuva dessa pode até me impedir de vir para o culto. Pode até impedir vocês. Talvez o carro quebra. Talvez aconteça um incidente. Mas para eles, será que eles faltaria? Uma pessoa que estava disposta a cortar seu corpo, rasgar suas vestes, eles eram devotos ao Deus dele. E isso é de se admirar. Há cristão que quando vem a perseguição, há cristão que quando vem a luta, ele desiste, ele recua. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te fortalece. Hoje Deus te coloca de pé. Deus sabe que talvez o seu sacrifício até aqui não foi coisas muito grandes, que talvez no seu coração você poderia fazer mais. Mas aquilo que é feito de coração para o Senhor recebe. E hoje Deus te fortalece, Deus te fortalece, Deus fortalece Charles lá no fundo, fortalece Fernando, Deus fortalece cada pessoa da live e fortalece a minha vida, para que o nome dele seja glorificado. E quando ele vê que Baal não se manifesta, Elias fala: agora é minha vez. Então Elias fala: me dá licença vocês aí, profeta, porque seu Deus não apareceu. Agora é minha vez. E aí, lá vai Elias. Só que antes de Elias apresentar o sacrifício, acontece algo muito interessante. A Bíblia diz que ele prepara o altar para o sacrifício. Quando ele prepara o altar para o sacrifício, nós podemos entender que ele pega o altar e ele lava. Ele limpa o altar. Depois ele pega 12 pedras, que as 12 pedras iriam representar a tribo de Israel, as 12 tribos. Ele pega as 12 pedras, prepara um altar, e aí ele pega o animal, coloca sobre o altar, e a Bíblia diz que existiam alguns cântaros de água, alguns potes de água. Elias fala assim: pega essa água e joga em cima do animal. Pode molhar a lenha, pode molhar o animal. Nesse momento eu consigo imaginar que as pessoas que estavam assistindo, porque não tinha só os profetas, ali tinha os curiosos que queriam ver o que ia acontecer. Eu acho que eles falaram: esse cara é doido, está molhando a lenha, como é que lenha molhada pega fogo? Não tem como. A Bíblia diz que foi tanta água que ele abre ao redor um córrego, e ali ele está desperdiçando água, mas ele acreditava no Deus que ele servia. E ali ele prepara para uma oração. Preparou o altar, preparou o sacrifício, jogou água. Então ele ergue as suas mãos, faz uma oração pequena, uma oração simples, e diz: Senhor, estou aqui, mostra que tu és Deus, e que venha fogo do céu e consuma o sacrifício. A Bíblia relata que caiu fogo do céu sobre o sacrifício, queimou o sacrifício, queimou a lenha molhada, e queimou e secou a poça d'água que foi feita ao redor do altar. Aqui a gente pode tirar algumas ideias, algumas lições dessa parte. A primeira lição que eu vejo aqui é que, para a manifestação de Deus na sua vida, para que o fogo caia e queime sobre o altar que é a nossa vida, é necessário organizar primeiro. Essa é a parte mais difícil, Fernando. Organizar o altar. Quando ele vê que o altar está sujo, ele fala assim: olha, eu preciso organizar o altar. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Eu vou lavar o altar, colocar 12 pedras e colocar o animal. Ele prepara para receber fogo. O fogo não desce só porque ele está lá em cima. Primeiro prepara o altar. É necessário que eu e você olhem para a nossa vida. Que a nossa vida é um altar que nós entregamos ao Senhor. O sacrifício de adoração, de oração. Quando você aceita Jesus, você é um sacrifício entregue a Ele. Só que Deus, Ele quer se mover mais.
Ele quer derramar mais fogo sobre a sua vida. Aí eu te pergunto, como é que está seu altar nessa noite? Como é que está o meu altar? Meu altar precisa melhorar. Estou aqui na frente pregando, mas eu admito, meu altar precisa melhorar. E o seu precisa também? Como é que está o altar seu na live? Será que Deus pode derramar fogo hoje sobre a sua vida? Preparar o altar é renúncia. Ele tirou tudo que era de Baal, falou: isso aqui é de Baal, não pertence a Deus. Ele tira o que é de Baal e bota para o lado de fora. Ele falou: vou botar o que é para o Senhor, coloca o sacrifício. Deus quer que a gente limpe o nosso altar hoje. Deus quer que eu olhe para a minha vida, que você olhe para a sua, e fala: isso aqui está deixando o altar sujo. Isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou consumindo, esse ambiente que eu estou indo, está deixando o altar sujo. Deus quer que você olhe para você, o que é um desejo de vingança? Você quer matar alguém? Você quer tirar a vida de alguém? Você quer acusar alguém? O que está impedindo hoje do seu altar estar organizado para o Senhor? Você parou para imaginar que tudo o que aconteceu hoje pode ter acontecido para que você pudesse ouvir essa palavra? Se você entrou aqui hoje, pode ser que Deus separou esse momento para que você recebesse essa palavra, para que eu recebesse essa palavra, para que quem está na live recebesse essa palavra. Ali no muro ali, ó, nós fazemos a programação mensal dos pregadores. Hoje seria para o pastor José Roberto. Ali está na lista. Mas como é que estava na lista de Deus hoje? Será que Deus hoje, Ele não separou que fosse eu, para que através dessa palavra, a sua vida, a minha vida, o seu altar, o meu altar, fosse consertado na presença do Senhor? Será que essa palavra não é para que você que está nessa live olhasse para a sua vida e falasse: eu preciso deixar este pecado, eu preciso deixar esse comportamento, porque o fogo do Senhor tem que vir sobre a minha vida? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, no tabernáculo havia um fogo, uma chama, e Deus deixou uma ordem clara: a chama tem que arder continuamente sobre o altar. Tinha um altar, e nesse altar o fogo tinha que queimar 24 horas. O sacerdote Fernando tinha o dever de todo dia cedo olhar para o fogo e ver: está apagando, coloca lenha. Nós somos os sacerdotes da nossa vida. Nós temos que olhar para a gente e falar: o meu fogo está muito baixo, a energia está baixa, precisa de lenha, precisa da presença do Senhor, precisa de Deus. E hoje Deus está consertando o altar aqui nessa noite, porque o fogo dele virá sobre nossas vidas. Quem está crendo nessa palavra hoje, glorifica o Senhor, porque Ele está hoje moldando o nosso altar neste lugar. Eu não quero saber se faltou pastor, se faltou presbítero, missionária. Eu quero saber se Jesus está aqui. Ele está aqui hoje nessa palavra para consertar altares da igreja. Porque você precisa de fogo. Você precisa de fogo porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos de fogo. Quando ele organiza o altar, coloca as pedras, coloca aquele animal para ser consumido, que o fogo desce, as pessoas olham para ele e falam: esse é o profeta verdadeiro. Sabe qual era o problema? O povo estava com dois pensamentos. E era necessário mover para que o milagre acontecesse. Quais eram os dois pensamentos do povo que Acabe tinha feito chegar na cabeça das pessoas? Os dois pensamentos eram o seguinte: era no mundo e na presença de Deus. Servir a Baal, servir a Deus. Deus não divide glória dele com ninguém. Eu sou cristão, mas quando chega o São João está na praça. Eu sou cristão, mas quando chega o show sertanejo está na festa. Eu sou cristão, mas quando chega uma oportunidade está com práticas mundanas. E Deus falava assim: Elias, vá até o povo, porque não dá para ficar em dois pensamentos.
De uma fonte não pode sair duas águas, ou sai doce, ou sai amarga. E Elias deixou claro, vocês precisam escolher quem vocês devem servir. Vocês vão servir a Deus, o altar é do Senhor. Vai servir ao mundo? Vai para o mundo. Então, o povo vê que Deus é o Deus verdadeiro. O povo se arrepende e fala, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Elias, com autoridade, se levanta e vira e fala, vocês, profeta falso, vai tudo morrer. Porque a regra era clara, quem não se manifestasse iria morrer. O Deus que não se manifestasse, o profeta iria morrer. E naquele dia são entregues à espada mais cerca de 800 profetas. 400 de Baal e cerca de 400 de Azera. Foram levados à espada e o nome do Senhor foi glorificado. Quando o seu altar está em dia, Deus vai fazer cair fogo sobre a sua vida. Milagres vão acontecer onde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vai falar, quero servir ao Deus dele. Quero servir ao Deus dela quando ela louva. Quero servir a este Deus. Este Deus que eu quero servir. Deus quer que as pessoas, através do seu testemunho, se entreguem a Cristo. Hoje você tomará decisões importantes na sua vida. Não se engane, a palavra de Deus não volta vazia, é para você, é para mim. Hoje, Deus fará você tomar grandes decisões. E você vai dizer, não cabo no mundo, eu cabo na presença do Senhor. Meu lugar é na presença do Senhor. Mas eu ainda não cheguei no versículo que eu li. Então, aqueles profetas são sacrificados, são mortos. E aí ele falou assim, olha, Acabe, agora vai chover. Aí ele falou, Acabe, vai para o seu palácio, porque vai chover. Elias vira, se ajoelha e Acabe sai. Está Elias e um pequeno rapaz que estava servindo ele. Elias fala bem assim, olha rapaz, sobe mais um pouco no monte e olhe lá para baixo. E volta aqui e me fala o que você viu. Ele vai, olha e volta e fala, Elias, eu não consigo ver nada. Elias fala assim, olha, você vai mais 7 vezes. Aí o servo dele vai 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele volta, o servo fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Para quem não sabe, é desse versículo que foi feito o louvor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Daí nasceu esse louvor. E ele fala assim, está vindo a nuvem como a mão do homem, vai chover. Antes de Elias chegar, de Acabe chegar no reino, no seu reino, chove. E é chuva, é vento, é tudo. Chove muito. Só que Jezabel ficou sabendo que os profetas que ela bancava foram mortos. Ela falou, ó, vive o Deus de Elias aí que eu vou acabar com a vida de Elias, assim como ele acabou com meus profetas. Eu vou acabar com a vida dele. Elias vai, ó, e foge. Elias foi para um deserto. Ele sentou debaixo de uma planta. E ele ficou desanimado, pediu a Deus a morte. Ele desceu debaixo de uma planta. E ali ele viu um pão cozido. E ele viu brasas e viu uma tigela de água. E ele bebeu. Quando ele estava debaixo da planta, Deus permitiu uma visão de um pão de água. E ele come e bebe. Aí o anjo levanta e fala assim, ei, come e bebe porque sua caminhada é longa. Ele levanta e com aquele pão, com aquela água, ele anda cerca de 40 dias, cerca de 40 noites. E vai até uma caverna, ele estava em fuga. O que a gente aprende aqui também? Quando Jezabel decide acabar com a vida dele, que ele foge, ele desanima.
ele já começa a desanimar, fica cabisbaixo. Mas Deus prepara pão e água e alimenta ele para andar mais. Nós podemos tirar uma visão espiritual, porque não é todo dia que a gente está 100%. Mas hoje, através dessa palavra aqui, Deus te alimenta com pão. O pão é essa palavra. A água é Jesus. E ele está falando com essa palavra aqui, se você guardar, você vai andar por muito tempo. Quem está guardando essa palavra nessa noite? Eu estou guardando. Quem está guardando essa palavra nessa noite? Deus está te alimentando hoje. E Deus está falando, você vai andar mais. Você vai mais longe, porque hoje eu te fortaleço. Deus traz uma palavra que é a Bíblia, a palavra que é o pão. Deus traz a água que é Jesus e está falando, não acabou, você ainda vai andar muito na minha presença. Você vai gerar muitos frutos. Depois de 40 dias ele entra numa caverna. Novamente seu ânimo se abate. Deus chega para ele e fala, Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Por 2 vezes. Na primeira vez, ele fala assim, olha, eu estou aqui porque Jezabel está me procurando. Quer tirar a minha vida. Seus profetas foram mortos, só eu fiquei. A Bíblia diz que veio um vento forte, um redemoinho. E Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. E depois Deus não estava no terremoto. Depois apareceu um fogo. E Deus não estava no fogo. Deus dá 3 experiências. A primeira, ele sente um vento forte. Mas Deus não fala nada, Fernando. Deus fica quieto. Depois ele sente um terremoto. Deus não fala nada. Depois ele vê um fogo na frente dele. Deus não fala nada. A Bíblia diz que depois veio uma brisa, um vento. E quando vem esse vento, a Bíblia diz que Deus faz novamente a pergunta para ele. Elias, o que você está fazendo dentro da caverna? Elias novamente. Eu estou aqui porque mataram os seus profetas, derrubaram seu altar, e Jezabel está atrás de mim. Eu vou ficar aqui. Eu quero a morte. Levanta outro. É necessário que a gente volte um pouco no tempo. E a gente vê que um homem, um profeta tão grande que Deus usou para ressuscitar morto. Usou para profetizar que não ia chover e não choveu. Usou para profetizar que ia cair fogo do céu, caiu. Multiplicar o azeite da botija, a farinha da panela. Um profeta que Deus usou para derrubar 800 profetas, teve medo. Por que a gente não vai ter? Porque vai chegar um momento na minha vida que eu não vou ter medo. Porque vai chegar um momento na minha vida que eu vou falar assim, eu podia largar esse ministério. Eu podia largar esse louvor aqui, ó, só tem eu. Eu podia largar esse som, só tem eu. É porque tem hora que a gente desanima. Tem hora que alguém na igreja faz mais que o outro. Aí o outro fala assim, ei, vou largar esse negócio, deixar isso quieto. Eu vou para uma igreja mais estruturada. Eu vou para um lugar melhor. É porque a gente está cansado. Só que Deus chega para ele e fala assim, Elias, levanta. Porque existe ainda mais de 7.000 que não se dobraram e são meus profetas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que às vezes também a gente espera uma grande manifestação de Deus, uma grande visão. Mas Deus vem nas coisas simples também. Deus não vem no terremoto, não vem na chuva, não vem no fogo. Deus vem na brisa. E Deus vem também na sua vida devagar. Quando vir um profeta de fora e pregar uma grande palavra, vai acontecer eu vou ser batizado no Espírito Santo. Deus pode te batizar hoje aqui. Ó, com quase ninguém. Quando tiver um grande evento, vai acontecer na minha vida.
Mas pode ser hoje, nessa live, nessa palavra, que Deus vai tocar no seu coração e te mostrar a direção certa. Eu quero te dizer que não espere grande manifestação de Deus. Fique atento aos sinais. E foi isso que Deus deixou claro para Elias. Elias, existe ainda outros que não se dobraram. E eu também falo na brisa. E nessa noite Deus também fala nessa palavra. Não é um grande evento. Não é um grande congresso. É apenas mais um culto de domingo para muitos. Mas o Senhor achou graça hoje de trazer essa palavra para a minha vida e para a sua, para te dizer: grandes profetas também passou o que você está passando agora. Não fique falando assim: se eu fosse igual tal pessoa, se eu orasse igual Charles ora, se eu profetizasse igual a irmã missionária Flora profetiza. Não. Existe uma frase que eu guardei no meu coração, que ela é de Leonardo Ravenhill. Foi um grande servo do Senhor, pregador do Evangelho. E ele diz: a força da oração não está em quem faz, mas está em quem ouve. Você não precisa ter uma grande oração para Deus manifestar. Não precisa ser um grande pregador. Eu te pergunto, como é que está o altar nessa noite para receber fogo? E se você entrou triste, desanimado, a palavra está dizendo: muitos profetas passaram por isso. Quiseram desistir, entrou na caverna e escondeu, mas Deus está falando: chegou o tempo de sair da caverna. Chegou o tempo de parar de ficar nesta caverna. Meu irmão, qual a caverna de hoje? A caverna de hoje é o quê? É o comodismo. Eu já falei uma vez, já falei duas e falo de novo. Deus tem chamado para pastores, presbíteros, diáconos, adoradores, para que todos formassem um corpo em que Cristo é a cabeça. Então, quando o Fernando vem para o som, ele faz parte do corpo, ele é um órgão. Quando o irmão toca aqui, Paulinho, ele faz parte do corpo, ele é um órgão. Quando o irmão vem, quando eu venho, quando Lani limpa a igreja, ela faz parte do corpo, prepara a igreja para o culto. Aí junta Fernando, que é o pulmão, os pastores, que é o coração, os irmãos, que é o fígado, aí vai juntando o outro, que é o braço, que é a perna, junta o corpo e Jesus é o cabeça. E quando a gente está na caverna, a gente está no lugar escondido, acomodado. E Deus já falou: caverna não é lugar de crente. Cadeira não é lugar de quem serve. Quem serve é o quê, Charles? Quem serve é servo. Você foi chamado para servir. Você não foi chamado para ficar na caverna. É que eu não canto bem, eu não prego. Você foi chamado para servir. Um copo de água que você pega para o pregador, você está servindo. Se você fica na porta recebendo a visita, você está servindo. Em que você pode servir o reino hoje? Deus não quer que você só fique na cadeira. Deus está falando assim: Elias, sai da caverna. Porque tem outro servo meu que está trabalhando. Você acha que é só você que está na prova, que está na luta? Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Numa linguagem atual, existe 7.000 que não desviou. Existe 7.000 que não entregou o ministério. Existe 7.000 que olhou para a igrejinha e falou: eu vou ficar aqui mesmo. Existe 7.000 que não soltou a mão do arado. E Deus está falando em você aí dentro dessa caverna, achando que a prova é só na sua vida, a luta é só na sua vida. Elias, sai da caverna. Sai da caverna, você que está na live, que só senta na cadeira no culto, ou que só assiste na live. Sai da caverna, vai para a igreja, vai servir a obra. A melhor oferta que nós podemos dar ao Senhor não é o dinheiro, mas é a nossa vida. Você é uma oferta ao Senhor, sabia? Você é a melhor oferta de Deus. Fernando, você é uma oferta ao Senhor. Irmão, você é uma oferta ao Senhor.
Só o fato de você vir, você já está ofertando. E Deus fala assim, ó, é só uma fase, mas você tem que sair da caverna logo, logo. Para quem chega agora na igreja, passa por um período. Mas quem já está há muito tempo, Deus fala, sai da caverna, vem servir. Porque essas cadeiras precisam ser ocupadas. Mas para elas serem ocupadas, é necessário que a igreja saia da caverna e trabalhe. Aí Deus fala assim, sai da caverna, vai até Eliseu e vai até 2 reis. Você vai ungir os 2 reis e vai levantar Eliseu para te suceder você. Passa a capa para ele. Ele vai, sai da caverna, encontra com Eliseu, unge ele. Eliseu estava no seu afazer, cuidando dos gados. Aí Elias fala assim, Eliseu, me acompanha porque você vai ser meu sucessor. Eu vou parar e você vai continuar. E eu vou passar a capa para você. Aí Eliseu fala, deixa eu só despedir do povo aqui. Ele vai lá, despede e volta. Ele foi, despediu do pai, matou os animais e deu para todo mundo comer. E falou, meu negócio agora é obra. Sabe o que eu vejo aqui? Que ele estava disposto a abrir mão de tudo para a obra. Eliseu abriu mão de tudo. Quando Eliseu está tocando o gado, ele fala, eu vou com você, mas espere, deixa eu só organizar isso aqui. Pegou o gado, matou, cozinhou, deu comida para todo mundo, para não ficar nada para trás, despediu do pai e da mãe e falou, eu vou para a obra. E a Bíblia diz que ele iria ser o sucessor de Elias. Eu quero te dizer que quando eu morrer, se Jesus não voltar, Deus levantará outro diácono nesse lugar. Quando você se for, depois de servir, quando Fernando se for, se o Senhor não permitir que a gente veja a sua volta, que eu creio que nós veremos, outros virão em nosso lugar. Mas a obra não vai parar. E agora eu preciso dizer algo muito difícil para você. Se você não sair da caverna, a obra não vai parar. Deus vai olhar para você e vai falar, você não vai fazer nada não? Fica aí dentro. Eu levanto o outro. Depois de tudo que eu fiz na sua vida, tantos milagres, tanta bênção, você não quer não? Você não quer retribuir porque você acha que é pequeno? Eu já mostrei que eu sou na sua vida. Deus já mostrou na vida de Fernando, na minha vida, na de Charles, que Ele é na nossa vida. Aí Deus vira e fala assim, eu já mostrei que eu sou na sua vida, você não quer não? Tudo bem, vou levantar outro. Eu contei um testemunho aqui, eu falo de novo, que tem gente na live, precisa ouvir. Certa mulher foi chamada pelo Senhor através de uma revelação. Deus falou, tem um chamado na sua vida para a obra. Aí ela falou assim, Senhor, espera eu formar. E Deus chamando, espera eu formar, ela foi e formou. Aí o Senhor chama ela novamente, vem para a obra. Vem para a obra, ela fala, Senhor, espera só eu casar. Ela vai e casa. E o Senhor chama ela, vem para a obra, vem para a obra, vem para a obra. Aí ela fala, Senhor, espera meus filhos crescer, são crianças. Os filhos crescem, Jesus vem para a obra. Aí ela fala assim, eu já estou velha. Levanta outro. Ficou na caverna. Aí esse testemunho, que eu ouvi ele, que marcou minha vida, diz que um certo dia alguém bate na porta dessa mulher. É um homem do Senhor, um servo do Senhor, bate e chama ela. E ele fala assim, mulher, todas as almas que o Senhor designou para que através da sua vida fossem salvas, você prestará conta dessas almas. Vai chegar o dia que Deus vai cobrar de nós as nossas obras. E ficar dentro da caverna é pior. É melhor você ir cansado, você ir desanimado, você ir sem força, mas vai. Vai porque aquele grande dia, a gente fala brincando, o telão de Deus vai mostrar você lá, ó, dentro da caverna. Preocupou com as coisas da terra, não quis fazer, e você poderia ter feito mais, e quando você entrar lá, chegar na presença do Senhor, você vai ver que você poderia ter feito mais e o remorso vai ser tão grande. E muitos não entrarão. E outros entrarão pela misericórdia.
Mas a gente não precisa esperar isso. Quero saber hoje quem sente que tem que sair da caverna. Quem sente que, por mais que está na presença do Senhor, Ele pode fazer mais. A primeira pessoa hoje que sente que tem que sair da caverna sou eu. Eu sinto que eu preciso sair mais da caverna. Que eu preciso fazer mais. Porque eu sei que existem outros que estão pior que eu. Às vezes eu vejo um vídeo do pessoal lá na África pregando, comendo erva, um arroz papado, mas está lá, ó, no maior terreiro de feitiçaria do mundo, a África. E a gente está aqui. Mas em nome de Jesus hoje, Deus os Elias da caverna. Em nome de Jesus. Deus tira você da caverna. Deus tira você da caverna, tira você de você. Tira a da caverna, tira você da live da caverna. Para você seguir o reino do Senhor. Não deixe que essa palavra fique aqui dentro quando você sair. Saia daqui com essa palavra no teu coração. Jesus te chama para sair da caverna. Ele entende a sua dor, entende a sua fraqueza, mas na sua fraqueza ele se fará forte. Eu cheguei aqui hoje e falei, eu só queria ouvir a palavra. Tem gente que só ouviu, né, João? Eu queria só ouvir a palavra. Eu queria uma palavra, mas Deus falou, na sua fraqueza eu te faço forte. E cada um de nós tem o seu espinho na cara, a sua luta. O apóstolo Paulo tem seu espinho na cara, tem sua dificuldade, mas Deus não tirou a dificuldade, porque se ele tirasse a dificuldade, ele não fortalecia. É acreditado, a calma não faz bom a ninguém. Se Deus te livrar de dificuldade, como é que você vai buscar? Então Deus te fortalece de prova em prova, sai de novo na outra, sai de novo na outra. E hoje você sai dessa prova mais fortalecido. Você sai hoje e deixa o seu altar mais fortalecido. Quem está disposto hoje a limpar o altar para o fogo do seu coração? Muito bem. Seu charme que não. O altar está bom aí, eu tenho certeza que essa palavra tem direção. Eu quero saber quem recebeu essa palavra. Eu quero saber se valeu a pena você sair de sua casa hoje. Valeu a pena a sua, Fernando? Valeu a pena, irmão? Eu digo, valeu a pena sair de casa hoje. Porque hoje o Senhor me tira da casa. Hoje Deus me chama pelo nome. E sabe o que? Não precisou de um grande evento. Não precisou de um grande congresso. Só precisou de uma chuva. E só precisou de você. E a palavra vem como vento. Não houve grito, canta! Não houve gritaria, não houve terremoto. Houve palavra. E Deus esteve na palavra. E quem recebeu fala, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Antes de entregar o que todo mundo aqui é evangelho. Mas se você quiser hoje se sentir fraco, quer organização altar, levanta a sua mão, quer orar na sua vida, quer firmar a sua altar no Senhor. Você que está na live, que sentiu que essa palavra falou com você, fala, Senhor, organiza meu altar. Fale na sua casa, Senhor, organiza meu altar, porque eu quero